Apenas lampeja é uma indicação de que a emoção está sendo consciente ou inconscientemente disfarçada. Uma expressão menos intensa que dure mais, em geral, indica uma repressão consciente da emoção. Estamos presumindo aqui que ela não está simplesmente se revelando e dizendo a você como se sente. Há algumas emoções cuja erupção você deve evitar enfaticamente. Você deve reagir a elas assim que notar os seus sinais, de preferência antes que a própria pessoa as perceba. Para outras emoções, basta reagir indiretamente e conceder a elas algum espaço na conversa. Veja algumas estratégias sólidas para reagir a cada uma das diferentes emoções básicas que estivemos analisando. Porém, eu omiti surpresa e alegria, já que elas raramente precisam ser enfrentadas. 78. Tristeza. A opção de reagir ou não à tristeza de alguém depende do seu relacionamento e da sua comunicação prévia. Todos, até mesmo seus filhos, precisam de privacidade para conseguir lidar com o que os aborrece, e todos nós precisamos de algum espaço de retiro. Você pode oferecer uma abertura cautelosa à conversa, perguntando se está tudo bem, mas até isso depende do contexto e do relacionamento. O importante é, se você notar algum sinal de tristeza em alguém, leve-o a sério. Esses sinais indicam que algo está acontecendo e que a pessoa precisa de conforto. A única dúvida é se esse conforto deve vir de você ou de outra pessoa, e se deve ser agora ou depois. Se houver alguém mais próximo à pessoa triste, avise-o. Por causa da relação profissional, pode ser mais difícil para um gerente confortar um funcionário do que para um dos seus colegas. Se for um relacionamento próximo, na sua família ou com seus filhos, você deve esclarecer a quem estiver triste que você está disponível para conversar quando a pessoa quiser. Raiva. Observar raiva em alguém. Lembre-se de que você não sabe o motivo ou quem é o alvo. Ela não se direciona necessariamente a você. Também é bom lembrar que supostos sinais de raiva na verdade poderiam significar concentração ou confusão. Talvez você não tenha se explicado claramente. Se tiver certeza de que se trata de raiva e desejar reagir à emoção, uma boa ideia é evitar a palavra irritado. Talvez a pessoa esteja fazendo o possível para guardar seus sentimentos para si mesma. E a última coisa de que precisa é alguém comentando: puxa, você está irritado, hein? Não são palavras boas. Uma ideia melhor seria reagir mais tarde. Talvez no dia seguinte, quando as emoções não estiverem tão à flor da pele, não exercendo o mesmo impacto sobre a conversa. Se uma negociação ou conversa tiver estagnado e você não conseguir prosseguir porque alguém se descontrolou, é hora de tomar um café, ou talvez dar um tempo antes de tomar uma decisão. O jeito mais eficaz de tratar e reverter a raiva de alguém é usar o aikido da opinião. Se eu estivesse no seu lugar, teria reagido exatamente assim, sem dúvida. Açúcar ou leite? Se não funcionar, pelo menos não permita que ninguém tome decisões nem age de modo a gerar consequências adiante. Quando sentimos raiva, tendemos a não refletir adequadamente. Medo. Se você notar que alguém está com medo, comece a tranquilizá-lo. Por exemplo, se precisar transmitir notícias ruins a um funcionário e ele começar a demonstrar sinais de medo, não deixe de frisar que o emprego dele não corre risco ou que você está muito feliz com os esforços dele. Se tiver deixado alguém incomodado, ofereça um suporte onde se apoiar para evitar uma queda. Se for uma conversa entre amigos íntimos, você pode ser mais direto, dizendo que percebe alguma perturbação e perguntando se ele deseja conversar. Você também pode oferecer segurança e apoio, estabelecendo empatia, ou pode usar contato físico direto se o seu relacionamento for muito íntimo. O abraço é sempre uma boa maneira de oferecer apoio, se for usado do jeito certo. Falarei mais a respeito no capítulo sobre âncoras, assim como seus equivalentes verbais. Nojo costuma ser confundido com raiva. Se alguém começar a exibir sinais sutis de nojo, como uma ruguinha no nariz, provavelmente é sinal de que a emoção acabou de ser acionada. Você deve tentar reagir imediatamente, de modo sutil, sem mencionar o que você viu. Você, 79, pode perguntar se a pessoa sentiu-se maltratada e se você pode ajudar. Não fique na defensiva porque isso pode provocar uma completa explosão de nojo. Espere para argumentar até que a pessoa tenha acabado de falar. É importante não deixar a situação se cristalizar. Tente reverter esse estado emocional de qualquer maneira. É difícil porque o que aciona o nojo está profundamente enraizado em nós. Mas lembre-se da pesquisa de Gottman no Laboratório do Amor. Se você não conseguir reverter o nojo, o relacionamento pode estar condenado. Desprezo. Se alguém demonstrar sinais de desprezo, isso pode indicar desprezo por si mesmo,
pelo que vocês estiverem discutindo ou desprezo por você como pessoa. Se você suspeitar que pode ser o alvo, o melhor a fazer é deixar as coisas como estão. Poderia ser o velho desprezo causado pelo sentimento de inferioridade que às vezes é exibido pelos funcionários em relação aos chefes, alunos em relação aos professores e, o que é pior, filhos em relação aos pais, ou que a pessoa julga saber mais sobre o que você está discutindo e que você está totalmente errado. Quem demonstra desprezo se acha superior a você. Infelizmente, é muito difícil contornar essa situação. Não importa o quanto você seja bom em gerar empatia, o melhor é evitar a pessoa daí em diante, se possível. Se for um relacionamento pessoal, não fará bem a você. Se for alguém que você encontre regularmente em situações de trabalho cujas decisões afetem o seu trabalho, é melhor deixar que outra pessoa proponha suas ideias e sugestões nessas reuniões. Você também pode procurar saber se há alguém que ocupe o mesmo cargo, alguém com quem você possa se comunicar diretamente para obter os resultados desejados. Uma pequena repetição, você já progrediu muito no seu caminho de leitor da mente. Chegou a hora de fazer uma pausa e pensar sobre tudo o que aprendeu. Você aprendeu a identificar uma gama diversificada de sinais na comunicação inconsciente e silenciosa. Aprendeu a se adaptar ao modo de outra pessoa se comunicar nessas áreas diferentes. A ser capaz de estabelecer um bom relacionamento no momento certo. Aprendeu a usar esse relacionamento para conseguir uma mudança positiva no comportamento e nas atitudes dos outros. Aprendeu a identificar sentidos primários diversos em pessoas diferentes. Aprendeu sobre as diferenças que os diversos sentidos primários representam no pensamento, na fala e na compreensão das pessoas. Aprendeu a reconhecer mudanças sutis nos músculos faciais. Mudanças que revelam os vários estados emocionais em que alguém está entrando, e como isso alterará o modo que ele vivencia o encontro entre vocês. Aprendeu como desviar de emoções negativas quando necessário. Você aprendeu tudo isso, pelo menos teoricamente. O que sugiro agora é ter certeza de que você aprendeu tudo isso também na prática. Deixe o livro de lado, saia e pratique a leitura de mentes. Persista. A segunda metade deste livro pressupõe que você é capaz de fazer tudo o que leu até agora. Para motivá-lo mais, contarei uma historinha da vida real e espero esclarecer como o conhecimento dessas técnicas pode fazer diferença. 80. Capítulo 6. Um interlúdio onde conto o que pode acontecer quando você usa ou não seus conhecimentos de leitura da mente. 81. Nunca é tarde demais, um conto moral sobre a importância de ler mentes. Há mais ou menos um ano fui o mestre de cerimônias em uma conferência de um dia na Suécia. Vários seminários diferentes estavam ocorrendo ao mesmo tempo, todos com cronogramas diferentes. Então tinha muito o que fazer e estava muito ocupado. Cheguei para almoçar bem depois dos outros participantes. Vi um homem que estava sozinho, ainda comendo, e sentei-me com ele. Assim que sentei, comecei a contar um incidente engraçado que havia ocorrido naquele mesmo dia. Parei abruptamente ao ver a reação dele. Ele estava me encarando com uma expressão de extrema reprovação. Eu me senti um inseto na mira dele. Eu poderia ter parado ali mesmo e almoçado em silêncio. Mas eu não era só um mestre de cerimônias. Eu iria me apresentar naquele mesmo dia. Achei uma péssima ideia permitir que alguém do público ficasse contra mim tão cedo. Percebi que havia cometido um pecado mortal ao não prestar atenção a quem de fato estava sentado à mesa. Não prestei atenção direito. Eu simplesmente havia ido em frente e começado a falar sobre mim mesmo sem me importar em descobrir com quem estava falando. Agora que eu estava observando o homem, pude ver que ele tinha todos os atributos clássicos da sinestesia. Exibia uma estrutura poderosa, vestia uma camisa de flanela e tinha até barba. O fato de estar sentado e comendo sozinho confirmou a minha observação, pois calculei que ele comia mais devagar do que os outros, no ritmo de um sinestésico. E lá estava eu apressado, tentando atrair o interesse dele com uma anedota extremamente visual. Não era de se surpreender que não tivesse funcionado. Então eu continuei comendo por alguns minutos, ao mesmo tempo em que comecei a estabelecer empatia, acompanhando a linguagem corporal e o ritmo dele, que era, previsivelmente, muito mais lento do que o meu. Ao notar que as sobrancelhas abaixadas e contraídas que ele havia exibido ao me encarar tinham sumido, fiz algumas perguntas de controle para verificar se ele realmente era sinestésico. A minha voz seguia o ritmo dos movimentos dele. Perguntei se ele estava gostando da comida e o que estava achando da conferência. Depois, repeti a mesma história. Desta vez, porém, esforcei-me para usar tipos diferentes de palavras ao contar e acentuar os elementos que eu percebi que ele acharia mais importantes. Não descrevi mais a bela curva que um objeto havia traçado enquanto planava no ar. Por outro lado,
Enfatizei bem como me senti quando o objeto bateu na parte de trás da minha cabeça. Desta vez a história foi um sucesso. Quando terminamos o almoço, estávamos nos dando muito bem. Isso deve ter parecido muito estranho a um observador. Por quê? Superficialmente, não havia muita diferença. Na primeira vez eu contei a história e recebi um olhar irritado. Pouco tempo depois, eu repeti a mesma coisa e fui recompensado com aprovação. Eu havia usado o meu conhecimento sobre empatia, impressões sensoriais e expressões sutis de emoção para transformar uma situação desconfortável num bom relacionamento em apenas alguns segundos. Simplesmente parei de pensar sobre mim mesmo e prestei atenção no outro cara. Nunca é tarde demais para conseguir empatia, nem mesmo quando as coisas já tiverem começado com o pé esquerdo. Foi a sorte, porque aquele homem era o diretor-gerente da empresa que havia me contratado para a conferência. Como é mesmo? Se eu for igual a você, você me entenderá e gostará de mim. 82. Se você gostar de mim, desejará concordar comigo. 83. Capítulo 7. Aqui você aprende a reconhecer sinais de pressão nas pessoas. Rimos do nariz de Bill Clinton e um aluno faz um sinal obsceno. 84. Seja um detector de mentiras humanos, sinais contraditórios e o que significam. Neste capítulo e no próximo, quero discutir 2 casos especiais de comunicação silenciosa prática. Existem certos sinais inconscientes que apenas mostramos em certas situações. O próximo capítulo falará sobre atração. Você ficará espantado com que a sua mente inconsciente apronta quando acredita ter encontrado um parceiro adequado aos seus genes, ou seja, alguém atraente. Mas, antes disso, analisaremos um tópico diferente e interessante: as mudanças visíveis em nossa comunicação silenciosa quando tentamos mentir. Na qualidade de leitor de mentes, naturalmente é importante conseguir perceber quando alguém está mentindo para você. Você já aprendeu a identificar certos tipos de sinais falsos, já que aprendeu a diferenciar uma expressão facial falsa de outra genuína. Como você verá, contudo, quando o assunto é mentira, isso é só o começo. O jeito mais fácil de mentir é com palavras, pois é isso que praticamos a vida toda. Não somos tão bons em mentir com as expressões faciais, embora já tenhamos um pouco de prática nessa área também. O pior de tudo é mentir com o corpo. A maioria de nós provavelmente nem pensou no fato de que o nosso corpo realmente fala muito também. Então é irônico prestarmos mais atenção ao que alguém nos diz, dando menos importância às expressões faciais. Se suspeitarmos que alguém possa estar mentindo, ficaremos ainda mais concentrados no que está sendo dito, quando deveríamos fazer o oposto. Se quisermos saber o que alguém está realmente nos falando, devemos nos preocupar menos com as palavras ditas e mais com o que ele estiver expressando com o resto do corpo e o tom de voz. Mas realmente é possível perceber quando alguém está mentindo? Sim e não. Podemos detectar certos sinais demonstrados para certos tipos de mentiras, que envolvem certo nível de estresse emocional. Então o que normalmente veremos é alguém estressado ou nervoso, não alguém mentindo de forma propriamente dita. Mas às vezes esses sinais são tudo o que precisamos para deduzir se alguém está dizendo inverdades. Também há alguns sinais que somente aparecem quando alguém está mentindo. O segredo é encontrá-los. Algumas pessoas são ótimas para detectar se alguém está tentando enganá-las e outras nunca aprendem a fazê-lo. E, é claro, alguns são mentirosos natos e não dão nenhuma pista. Os melhores tendem a ser psicopatas, enquanto outros nem sequer conseguem mentir sobre a quantidade de biscoitos que comeram sem dar bandeira. Somos todos diferentes, mas a maioria de nós exibe vários desses sinais e também pode melhorar a habilidade de identificá-los. O que é a mentira? A arte de detectar mentiras fascina muita gente, especialmente quem é policial, militar e aqueles que trabalham na justiça. Como detector de mentiras clássico, o polígrafo é tão pouco confiável. 4. Os pesquisadores da mentira. Um deles é Paul Ekman, que mencionei antes. Esforçam-se muito para identificar os sinais que poderiam revelar uma mentira, e eles têm progredido muito. Mas o que realmente queremos dizer ao usar a palavra mentira? A maioria de nós mente o tempo todo, no sentido de que aquilo que dizemos não representa precisamente a verdadeira situação. A maioria das mentiras na sociedade é trivial, porém, e as nossas regras sociais pressupõem um grande número de mentiras triviais. Se perguntarem, tudo bem com você? Em geral responderemos, bem, obrigado. E você? Mesmo quando, 85, não estivermos nada bem. Sabemos que quem pergunta na verdade não está interessado numa descrição detalhada do nosso estado e está simplesmente usando a pergunta como uma frase de saudação. Em algumas situações,
Precisamos mentir e não demonstrar os nossos reais sentimentos. Num concurso de beleza, o vencedor pode chorar e ficar emocionado, enquanto os perdedores devem mostrar o quanto estão felizes pelo vencedor e ser fortes diante da derrota. Se todos mostrassem como realmente se sentem, provavelmente veríamos os finalistas aos prantos e o vencedor rindo e pulando de alegria. Ocultar as emoções ou fingir sentir algo que não se sente é outra forma de mentira. É claro que não estamos interessados nesses tipos de mentiras permissíveis. Os tipos de mentiras que nos interessam são aquelas em que alguém mente num contexto onde não é permitido mentir em termos socioculturais e o motivo da mentira é obter vantagem pessoal. Isso também significa que a mentira deve ser consciente. O mentiroso precisa saber que aquilo que diz não descreve corretamente a realidade. Lembre, a mentira pode ser uma declaração, mas também pode ser uma questão de quais emoções demonstramos ou não. Se eu lhe disser que venci uma partida de tênis que de fato tenha perdido, estou mentindo. Mas, se eu demonstrar que estou feliz em atos e expressões faciais quando de fato estou triste, estou mentindo também. Quando alguém mente, sempre existe uma recompensa aí, ou uma punição envolvidas. O que motiva a mentira? Você mente para conquistar uma recompensa que não conquistaria de outro modo ou para evitar uma punição que está a ponto de receber. Também pode ser a combinação de ambos. Você mente para conquistar uma recompensa qual de fato não tem direito, como o apreço de alguém. Mas, se a mentira for descoberta, você pode ser punido no fim do relacionamento. Sinais contraditórios. Os sinais detectáveis da mentira são demonstrados quando a recompensa ou a punição envolvidas não são triviais. Então, na verdade, algo está em jogo para o mentiroso, e ele realmente se importa com o êxito ou o fracasso da mentira. Então, quem está tentando mentir também está emocionalmente empenhado na mentira. E é esse compromisso com a mentira que suscita muitos dos sinais que um leitor de mentes procura. Identificar os sinais é um ponto. Mas o problema de saber o que eles significam continua. Existem duas mensagens rivais em qualquer mentira: a verdade e a falsidade. A palavra mentira concentra-se na falsidade, mas ambas são de fato importantes. A habilidade de distingui-las também é importante. Como estamos sempre revelando mensagens diferentes em toda a nossa comunicação, não apenas com as nossas palavras, a mentira é, de fato, uma tentativa mais ou menos bem-sucedida de controlar essas mensagens. Do mesmo modo como examinamos as expressões faciais, a mentira é uma tentativa de esconder ou mascarar certa mensagem sobre outra. A capacidade de perceber se alguém está mentindo é uma questão de prestar atenção aos elementos da nossa comunicação que não temos muita habilidade para controlar. Quem diz a verdade expressa sua comunicação conscientemente controlada do mesmo modo como manifesta as suas expressões inconscientes. Mas, se conseguirmos detectar alguma desarmonia no que é expresso, entre o que as mãos e as palavras comunicam, por exemplo, poderemos suspeitar que há duas mensagens diferentes envolvidas. Procuramos sinais contraditórios, indícios inconscientes que falem outra coisa além da mensagem expressa conscientemente. Os sinais difíceis de controlar expressam os nossos verdadeiros pensamentos e sentimentos. Robert Trivers, psicólogo evolutivo americano, tem uma solução para o problema dirigida a quem deseja ser capaz de mentir livremente. O segredo é simplesmente convencer-se de que a sua mentira é verdade. Assim, todos os sinais, conscientes e inconscientes, expressarão genuinamente uma única mensagem. Você não será descoberto até a hora de comer aquele 86 último biscoito que escondeu e jurou nunca ter roubado. Se você não acreditar mais que o roubou, os sinais inconscientes e contraditórios que um mentiroso demonstra se chamam vazamento. Quando alguém mente ou tenta esconder os próprios sentimentos, haverá um vazamento em inúmeras áreas diferentes. Mas tome cuidado, algumas pessoas não exibem nenhum vazamento, apesar de mentirem. Então não interprete a ausência de vazamentos como garantia de que alguém esteja falando a verdade. Também há algumas pessoas que parecem estar exibindo algum vazamento, mas que de fato estão se comportando normalmente. Por isso é importante saber se os sinais que você detectar são mudanças no comportamento de alguém e não o comportamento normal dele. É interessante observar vários tipos diferentes de vazamento em alguém antes de decidir se ele está mentindo ou ocultando as emoções. Depois de ter observado vários sinais contraditórios em alguém, isso pode indicar que ele está mentindo, mas também que ele está de fato sentindo uma emoção diferente daquela que está tentando demonstrar. Em geral, você não terá problema para decidir qual é a situação. O contexto em que os sinais forem observados esclarecerão. Você também deve lembrar que, embora tenha observado vários desses sinais,
Não se sabe necessariamente o que os causou. Como veremos adiante, eles podem ser causados por coisas completamente diferentes do fato de que a pessoa está mentindo. Você pode ver vários vazamentos em alguém, mas eles podem ser motivados por algo que ele acabou de pensar e que nada tem a ver com a conversa de vocês. Ao descobrir esses sinais em alguém, o seu próximo passo é considerar o contexto e quaisquer outros eventuais motivos possíveis para o comportamento antes de afirmar com segurança que alguém está mentindo. Por que você está coçando o nariz? Sinais contraditórios na linguagem corporal. O sinal mais óbvio entre todos esses sinais contraditórios é dado pelo próprio sistema nervoso autônomo do corpo. Não temos a habilidade de controlá-lo, mesmo se descobrirmos que estamos dando sinais através dele. É muito difícil, até impossível, parar de suar ou ficar vermelho de repente, ou evitar que as pupilas dilatem ao sortear uma carta boa na mesa de pôquer. O problema é que o sistema nervoso autônomo apenas é ativado quando as emoções são muito fortes. Felizmente há muitos outros sinais e vazamentos que aparecem mesmo quando as emoções não são tão fortes assim. O rosto costuma-se dizer que o rosto transmite duas mensagens: o que desejamos projetar e o que de fato pensamos. Às vezes os dois são a mesma coisa, mas frequentemente não são. Quando tentamos controlar a mensagem que projetamos, fazemos de três maneiras. Qualificação: comentamos a expressão facial que temos, acrescentando outra. Por exemplo, acrescentando um sorriso é uma expressão triste para mostrar a todos que superaremos a situação. Modulação: mudamos a intensidade da expressão para enfraquecê-la ou fortalecê-la. Fazemos isso controlando o número de músculos envolvidos, como fazemos quando exibimos uma expressão facial parcial. A intensidade que aplicamos a esses músculos, como fazemos quando exibimos uma intensidade completa, porém baixa, que é uma expressão suave, e a duração usada para 87. Exibir a expressão. Falsificação: podemos exibir uma emoção quando na verdade não estamos sentindo nada. Simulação: podemos tentar não revelar nada quando de fato estamos sentindo algo. Neutralização: ou podemos encobrir a emoção que estamos sentindo com outra emoção que não estamos sentindo. Mascaramento: para ser capaz de fingir uma emoção de modo convincente, precisamos saber como expressá-la, ou seja, que músculos usar e como usá-los. As crianças e os adolescentes praticam isso fazendo caretas diante do espelho, mas tendemos a parar quando crescemos. Por esse motivo, às vezes temos uma ideia ruim da nossa aparência real ao expressar várias coisas. Em geral, tampouco temos tempo para nos preparar e precisamos usar como base a maneira como nos sentimos por dentro, esperando chegar perto o bastante. Neutralizar: não expor absolutamente nada. É muito difícil, especialmente quando se trata de algo com o qual nos importemos e que nos provoque uma emoção forte que desejamos manter oculta. Isso nos enrijecerá tanto a ponto de ficar óbvio que estamos escondendo algo, mesmo se ninguém conseguir perceber o que é. Então preferimos o caminho mais fácil, ocultando-o, fingindo sentir algo diferente da nossa emoção genuína. Ao tentarmos controlar as nossas expressões faciais, tendemos a apenas usar a parte inferior do rosto. Como você já deve saber, isso significa que a área ao redor dos olhos, sobrancelhas e testa é livre para demonstrar as nossas verdadeiras emoções, o que fazemos inconscientemente, mesmo quando nos esforçamos para sorrir. O nariz pode se enrugar de nojo. Matitina: lembra? Você acabou de ler o capítulo sobre emoções e aprendeu o que significam os sinais dos nossos olhos, sobrancelhas e testa. Não importa o que tentemos expressar com a boca, então não repetirei essa parte. A máscara que mais usamos para ocultar as nossas emoções é o sorriso. Darwin, que escreveu muitas coisas interessantes ainda válidas sobre os músculos faciais e a linguagem corporal, sugere uma teoria que justifica isso. Ele afirmava que geralmente tentamos mascarar as emoções negativas e que o uso dos músculos no sorriso é a expressão mais distante das expressões negativas. Na figura alegria mostrei como diferenciar um sorriso falso de um genuíno. Um sorriso genuíno é sempre simétrico. Os dois cantos da boca sobem proporcionalmente. Se a pessoa não tiver nenhuma lesão muscular facial, jamais é simétrico. Um sorriso falso pode ser simétrico ou assimétrico, podendo ocorrer unicamente em um lado do rosto. Se você observar um sorriso torto, significa que é uma tentativa fracassada de parecer feliz. Lembra de Goran Persson? Ou parte de uma expressão diferente, como nojo ou desprezo. De novo Goran Persson. Ele também usa tanto a parte externa quanto a interna da área ao redor dos olhos, o que é quase impossível de fazer conscientemente. Os atores que conseguem projetar um sorriso natural, inclusive com os olhos, geralmente o fazem lembrando-se de uma memória positiva,
o que os deixa genuinamente felizes. Expressões forjadas de alegria em geral também são detectadas por uma duração inadequada. Elas surgem rápido demais. Uma expressão genuína de alegria pode levar algum tempo até terminar, enquanto uma falsa tende a também ser exibida por tempo demais. Microexpressões também podem aparecer nessas situações. Pessoalmente acho que as microexpressões desempenham uma função importantíssima quando desconfiamos de alguém. Se sentirmos que alguém não gosta de nós, apesar de ser aparentemente educado, é provável que a nossa desconfiança tenha sido causada pela linguagem corporal e outra comunicação inconsciente que tenhamos captado. Mas também é possível que tenhamos notado uma microexpressão que nos revelou o que a pessoa realmente acha de nós. Pode ter sido rápido demais para ser notado conscientemente, mas o nosso inconsciente tem muito tempo para registrar. As microexpressões sempre são um vazamento confiável. Algumas pessoas, porém, não as 88 demonstram, enquanto outras as fazem em algumas situações, mas não em outras, etc. A ausência de microexpressões não garante que alguém esteja tentando suprimir uma emoção. Se é disso que você suspeita, nesse caso, você precisará procurar sinais em outro lugar. Os olhos normalmente acredita-se ser possível saber se alguém está mentindo pela observação dos olhos. Achamos que olhos evasivos, piscar com frequência e olhar ou não nos olhos são sinais de que alguém está mentindo. Não está necessariamente errado, mas, como todo mundo já ouviu isso, é muito comum que alguém que esteja mentindo na verdade olhe você nos olhos mais do que o normal. Como ouvimos desde crianças que um mentiroso não ousará fazer contato ocular, é provável que o mentiroso compense isso em demasia. Podemos ter estados de ânimo em que os nossos olhos se desviam naturalmente. Olhamos para baixo quando estamos tristes. Abaixamos a cabeça ou viramos o rosto ao sentir vergonha ou culpa e viramos a cara explicitamente quando reprovamos alguém. Um mentiroso não agirá assim com medo de se expor como mentiroso. Os melhores mentirosos evitam a detecção, sabendo exatamente quando desviar os olhos. Outro fator que tem a ver com os olhos é o tamanho das pupilas. Como já mencionei, as pupilas dilatam quando sentimos emoções como agrado ou interesse. Tente descobrir se o tamanho das pupilas corresponde às emoções que a pessoa em questão afirma sentir. Alguém ativamente interessado em algo que não deve ter pupilas diminutas, a menos que o sol esteja incidindo sobre os seus olhos. Quando alguém que está mentindo ou sob pressão emocional pisca, os olhos em geral permanecem fechados por mais tempo do que em alguém que esteja falando a verdade. Desmond Morris, zoólogo britânico que estudou o comportamento humano, observou esse fenômeno nos interrogatórios policiais e afirma que é uma tentativa inconsciente de se esconder do mundo. O modo pelo qual movemos os olhos também pode indicar os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Em geral, usamos as nossas memórias ao pensar, mas também somos capazes de construir com a nossa imaginação eventos novos que nunca vivenciamos. É o que acontece ao sermos criativos, planejarmos o futuro, inventar histórias, etc. Você se lembra do modelo EAC para os movimentos dos olhos e as impressões sensoriais? Confira na página 85 se tiver esquecido. Ele diz que os nossos olhos executarão movimentos diferentes, dependendo do fato de estarmos construindo um pensamento ou lembrando algo. Constantemente construímos pensamentos e, às vezes, a construção significa que estamos mentindo. Se uma pessoa visual contar algo que afirma ter feito ou experimentado, mas os olhos dela de repente forem para o alto e para a direita, em vez de irem para a esquerda, de acordo com o modelo, isso indicaria que ela está construindo um pensamento. Você precisará se perguntar se há algum motivo para essa pessoa usar a criatividade e a imaginação no contexto. Se ela disser, tive que trabalhar até tarde e, como eu me atrasaria para o jantar de qualquer maneira, comi uma pizza e tomei uma cerveja com o Joshi, mas depois vim direto para casa. Se você observar uma construção ocorrendo quando ela diz comi uma pizza e tomei uma cerveja com o Joshi, é melhor ter cautela. Obviamente existe algum problema nessa afirmativa. Talvez você esteja sendo vítima de uma mentira deslavada. Talvez por isso exista o clichê sobre mentirosos terem medo do contato ocular. De acordo com o modelo EAC, os olhos se movem quando uma mentira é construída, o que dificulta a retenção do contato ocular pelo mentiroso, pois isso exigiria que ele olhasse diretamente para frente. Por outro lado, contar a alguém uma memória que você tem enquanto olha diretamente para frente, e mantendo o contato ocular, em geral funciona, já que essa posição ocular permite visualizar memórias anteriores. Mas atenção, isso apenas funcionará se você conseguir observar a pessoa no ato da construção da mentira enquanto ela estiver sendo falada. Se a pessoa tiver tido tempo para si, 89, preparar para a mentira, quer dizer, construí-la antes,
Talvez você não veja nenhuma diferença no movimento dos olhos, já que a mentira tornou-se uma memória, ainda que o conteúdo seja imaginário. E, finalmente, lembre-se de que esse modelo não funciona para todos. Há várias exceções. Então, antes de mandar alguém ir dormir no sofá, tenha certeza de que você realmente é capaz de diferenciar entre lembrança e construção. Exercício de construção. Observei que para muita gente o modelo IAC não se aplica completamente, mas todos fazem alguma mudança pessoal no próprio comportamento ou nos movimentos dos olhos que indica estarem construindo mentalmente uma ideia. Você pode praticar o exercício seguinte para melhorar a sua capacidade de perceber alguém fazendo uma construção visual. 1 grau. Peça para a pessoa visualizar algo, como no exercício anterior com a Mona Lisa. Dê bastante tempo para ela criar uma imagem completa na mente, o que também dará a você a oportunidade de observar os movimentos dos olhos dela. 2 graus. Agora peça para a pessoa imaginar uma versão nova dessa imagem, uma que não exista. A Mona Lisa pintada por uma criança de 5 anos, por exemplo. Mais uma vez, dê tempo suficiente para a pessoa se envolver na tarefa e construir a imagem do modo mais detalhado possível. Enquanto isso, você pode observar se ela segue ou não o modelo EAC e se você consegue encontrar quaisquer outros sinais de construção. 3 graus. Fique à vontade para repetir o exercício e saber se as mudanças que observou são parte do comportamento usual da pessoa, e não eventos casuais. Mas lembre-se de usar uma figura diferente na segunda vez. Caso contrário, não haverá construção no 2 graus. Já que a pessoa pode simplesmente recordar a sua memória construída previamente. Mas quanto mais nos afastamos do rosto, mais fácil é mentir com os nossos sinais silenciosos, já que o resto do corpo não está tão fortemente ligado aos centros emocionais do cérebro e está mais sob o nosso controle. Ainda bem que esquecemos de fazer isso, ou seja, mentir com eles. As mãos são um meio termo. Somos muito conscientes delas, já que as vemos na maior parte do tempo, mas elas também fornecem um número enorme de sinais inconscientes. Certos tipos de gestos das mãos são chamados de emblemas. Funcionam exatamente do mesmo jeito que as palavras. São gestos específicos, com significados específicos, conhecidos por todos os membros de certa cultura. Um exemplo é o gesto apresentado por Winston Churchill, em que o indicador e o dedo médio se estendem, com a palma virada para frente. Na maior parte do mundo ocidental, esse sinal é reconhecido como V de vitória. Mentir com esse tipo de gesto não é problema. É claro, não faz mal exibir o sinal da vitória quando alguém pergunta se o seu time ganhou uma partida que na verdade tenha perdido feio. Mas às vezes usamos esses tipos de gestos inconscientemente, num tipo de linguagem corporal equivalente ao ato falho freudiano. Quando esses tipos de gestos surgem como um 90 lapso inconsciente, são um bom indicador dos reais sentimentos de alguém pelo simples motivo de serem inconscientes. Porém, podem ser difíceis de perceber, já que costumam aparecer em posições corporais inusitadas se comparados ao uso comum. Um exemplo é o gesto que Paul Ekman descobriu ao reunir vários alunos numa entrevista com um professor extremamente antipático. O gesto inconsciente que descobriu em vários casos foi o punho com o dedo médio estendido. Sim, aquele gesto fatídico. Mas, em vez de ser um ato consciente, com o punho erguido, a mão estava sobre o joelho, com o dedo apontado para o chão. Sem dúvida um sinal de forte desagrado, embora a pessoa estivesse totalmente inconsciente de tê-lo feito. Outro gesto inconsciente comum é dar de ombros, que fazemos conscientemente para demonstrar que não sabemos, não temos uma opinião formada ou não nos importamos. Mas, em vez de erguer os ombros, levantar as mãos e virar as palmas para fora na altura do peito, como normalmente fazemos, o dar de ombros inconsciente acontece com os braços esticados pendendo para baixo. O movimento do ombro fica de fora, ou é mínimo, e os traços do emblema que vemos são as mãos virando para cima ou para fora na altura da cintura. Outros tipos de movimentos com as mãos são aqueles que usamos para esclarecer o que estamos falando ou ilustrar um conceito abstrato, como, por exemplo, quando desenhamos um quadrado no ar com o dedo dizemos era totalmente quadrado. Todos usam as mãos assim ao falar, ainda que fatores culturais e pessoais determinem a frequência e intensidade de tais gestos. Na Escandinávia não usamos muito as mãos ao falar, enquanto os italianos são os grandes mestres dos gestos com as mãos. Mas todos usam as mãos de uma forma ou outra, e na verdade somos muito dependentes desse tipo de gesto para entender os outros. Embora raramente observemos de modo consciente os gestos que os outros fazem com as mãos, é impossível comunicar-se com alguém que ilustre as próprias palavras com gestos das mãos equivocados. Quando dou aulas,
Costumo ilustrar isso fazendo contato ocular com alguém e perguntando que horas são, enquanto aponto para a janela com a mão. A resposta invariavelmente é ainda que a pergunta literal seja tão simples de responder. Mas há ocasiões em que os nossos gestos com as mãos são mínimos. Quando estamos muito cansados, ou muito tristes, ou muito entediados, ou quando realmente precisamos pensar sobre o que estamos dizendo, e pensar sobre cada palavra com atenção. Como acontece quando mentimos? A construção de pensamentos novos é um processo interno exigente. Quando precisamos nos concentrar nele, as nossas expressões externas ficam enfraquecidas. Os gestos com as mãos são expressões muito distintas e a falta deles é sempre óbvia. Quando pergunto como podemos notar se uma pessoa está mentindo, sempre tem alguém que menciona que os mentirosos coçam o nariz. É verdade que gestos com as mãos em direção ao rosto aumentam quando se mente, porém o mais comum não é coçar o nariz. Isso fica em segundo lugar. O gesto mais comum é cobrir a boca, como se quisesse impedir a mentira de sair ou como se você sentisse vergonha do que está prestes a dizer. É provável que todos os outros gestos com as mãos em direção ao rosto, ajustar os óculos, puxar o lóbulo da orelha, coçar o nariz, na verdade sejam o mesmo gesto básico que foi desviado da boca para fazer algo menos suspeito. Eu soube que Bill Clinton coçou o nariz 26 vezes durante o depoimento do caso Lewinsky. E não pense que isso foi observado só pelos olhos de lince dos especialistas em linguagem corporal. Se você digitar nariz do Clinton nas imagens do Google, verá isto. Clinton massageou tanto o nariz na televisão que os seus 91 assessores de imprensa tiveram de pedir para ele parar, já que os índices estavam mostrando que ele estava perdendo a credibilidade ao ficar coçando o nariz o tempo todo. Também é possível ver esse tipo de movimento da mão em pessoas que estão simplesmente ouvindo alguém. Em geral, cobrimos a boca quando temos dúvidas sobre algo que está sendo dito ou quando achamos que não estão dizendo a verdade. É fácil imaginar uma pessoa surpresa pensando, não acredito, com olhos arregalados e cobrindo a boca com a mão. Se observar esse comportamento em alguém, é hora de se esforçar para ser mais claro e confirmar a verdade do que você está dizendo. Se você estiver dizendo a verdade, tudo bem. Se não estiver, o seu nariz pode começar a coçar. Assim como todos os outros sinais de mentira, o fato de alguém coçar o nariz não necessariamente indica algo além de um nariz do que coça. Mas, se acontecer repetidamente, pode ser uma boa ideia começar a procurar outros sinais de mentiras ou emoções ocultas. O resto do corpo você também deve prestar atenção a outras coisas, como postura, pernas e pés. A postura de uma pessoa interessada causará a impressão de estar alerta. É claro, enquanto uma pessoa desinteressada não consegue evitar ficar um pouco recuada. Se durar muito, acabamos nos recostando em uma parede ou na borda de uma mesa até perceber o quanto parecemos entediados. Então tentamos mudar a situação, tossindo e ajustando a nossa postura de modo muito óbvio. Somos péssimos para perceber quais sinais estamos revelando com as pernas e os pés. Provavelmente porque passamos tanto tempo com as pernas escondidas sob mesas e porque aprendemos a somente olhar para o rosto das pessoas, ignorando o resto. Um exemplo clássico de sinais contraditórios seria um agente de viagens que levou 40 minutos vendendo um pacote de férias de $120 a um jovem casal de namorados, mas ficou pensando em todos os outros pacotes que poderia ter vendido por muito mais se esses garotos não o tivessem prendido. Inconscientemente, ele fica chutando na direção deles, sob a mesa, o que é um sinal obviamente agressivo. Ou a garota tímida num encontro romântico, tentando parecer à vontade, mas que, sob a mesa, fica com uma perna cruzada sobre a outra. Atos falhos gestuais. Várias situações podem causar tensão nervosa ou estresse. Às vezes isso é natural. Por exemplo, quando vamos a uma entrevista de emprego importante, proferimos um discurso numa grande festa, nos sentimos chateados e inquietos. Quando estamos para ter o primeiro filho, começamos na escola ou coisas assim. Isso se chama sentir um frio na barriga. Outra coisa que também pode causar tensão nervosa, estresse e ansiedade é mentir sobre algo importante. Quando estamos nessa situação, carregamos muita energia e ansiedade que precisam encontrar uma válvula de escape. Se tentarmos não demonstrar nada e nos concentrarmos em ficar completamente relaxados, no fim começaremos a tremer. Podemos até desmaiar se ficarmos tão tensos assim. Então é melhor nos ocupar fazendo algo. Existe um certo tipo de ação que é como um sistema de escape para a ansiedade e os nervos.
Atos falhos gestuais. Esse tipo de ação é um sinal claro de que alguém está vivenciando muitos conflitos internos ou tensão. Atos falhos gestuais são ações pequenas, repetitivas e sem sentido. Por exemplo, ficar abrindo e fechando uma caneta, rasgando papel em pedacinhos ou batendo com os dedos na mesa. Algumas pesquisas indicam que temos uma grande necessidade de manter as mãos constantemente ocupadas, portanto às vezes é difícil determinar se o comportamento 92. Observado em alguém é ou não um ato falho gestual. Então é importante confirmar se é um ato recorrente ou repetitivo. Circular. Alguém que tenha conseguido encontrar um bom ato falho gestual para se ocupar pode parecer calmo como um lago em todos os outros aspectos. Ele pode até nem saber por que arrumou todos os palitos de dente no frasco. Mas você consegue perceber que é um sinal de forte estresse interno. O que você precisa descobrir é se está certo disso. Os aeroportos do mundo todo têm funcionários que circulam pela área procurando exatamente esses sinais nos passageiros para identificar aqueles que têm medo de voar, mas tentam escondê-lo, já que poderiam causar problemas depois de estarem no avião. Geralmente ficam na área de fumantes ou, se não houver área de fumantes, fora do terminal. E, desde o ataque de 11 de setembro, os passageiros nervosos são vistos em uma dimensão completamente diferente em vários países. O cara de terno que sacode a cinza do cigarro mais do que necessário. A senhora sofisticada que quebra todos os fósforos, um por um, antes de jogá-los no cinzeiro. O ato de fumar em si, é claro, às vezes é um ato falho gestual muito óbvio se parecer mecânico. Um cigarro atrás do outro, em vez de um breve momento de prazer para o fumante. Numa conversa, o Relações Públicas do aeroporto de Arlanda, Suécia, confirmou que os funcionários da alfândega e da segurança também são treinados para observar esses sinais. Lembre, os atos falhos gestuais podem ser completamente naturais. Há várias situações em que temos tanta energia, que se torna impossível achar uma válvula de escape adequada. Então ela escapa em atividades sem sentido, como bater com os dedos na mesa, roer as unhas ou mexer em fósforos queimados. Também há momentos na vida em que ficamos sobrecarregados com mais energia ou frustração do que somos capazes de liberar. Observe como um adolescente exibe vários atos falhos gestuais quando precisa ficar quieto por mais de uma fração de segundo. Você está falando de um jeito nervoso. O que está acontecendo? Mudanças na voz. Embora seja fácil escolher quais palavras desejamos usar ao falar, é mais difícil controlar a voz. Os nossos estados emocionais afetam o modo como falamos. E, para falar a verdade, não somos assim tão bons para escolher as palavras como pensamos. Tom da voz. Sem dúvida você já deve ter notado que a sua voz costuma ficar mais alta quando você se irrita. O tom muda. O volume também aumenta, assim como o ritmo. Quando você fica triste, é o oposto. A sua voz vem da parte posterior da garganta, sendo mais profunda. Você fala mais devagar e com mais calma. Há indícios de que a nossa voz é afetada quando nos sentimos culpados sobre mentir, do mesmo jeito que ocorre quando estamos irritados. Começamos a falar mais rápido, mais alto e de modo mais agudo. Se estivermos nos sentindo envergonhados por precisar mentir, e não culpados, a voz será afetada do mesmo modo como acontece quando estamos tristes. Ficamos mais quietos, a voz diminui e a fala desacelera. Se isso for verdade, significa que, se você observar essas mudanças na voz de alguém e não houver motivo plausível para ele de repente ter ficado irritado ou triste, você pode considerar a possibilidade de que ele esteja mentindo. 93. Mudanças na fala. Ao mentir, o modo de falar muda e a qualidade da voz também. Pausas começarão a surgir na fala. Por exemplo, começamos a usar pausas longas ou curtas demais se comparados aos nossos padrões de fala anteriores. Pausamos de repente onde normalmente não pausaríamos, como no meio da frase, ou antes de responder perguntas cuja resposta deveríamos saber imediatamente. Tentamos ganhar tempo prolongando as vogais, fazendo ruídos como enquanto pensamos desesperadamente em algo para dizer. O nervosismo pode causar gagueira em pessoas que não gaguejam em situações usuais. Usamos repetições e dizemos a mesma coisa do mesmo jeito continuamente. De repente passamos a falar com frases longas, como se estivéssemos com medo do que poderia acontecer se deixássemos outra pessoa assumir a palavra. Então começamos a falar com frases extensas e intermináveis. E um jeito fácil de fazer isso é usar repetições, porque assim você pode continuar falando sem parar, dizendo a mesma coisa repetidamente sem que ninguém assuma a palavra. Ou o oposto, falamos pouco, de repente,
frases curtas, com medo, talvez, de um engano, de falar demais. Todos esses tipos de mudanças na fala são um aviso sério de que algo está acontecendo. Você deve começar a procurar outras indicações no rosto ou na linguagem corporal. Mudanças na linguagem que em mente costuma demonstrar várias peculiaridades linguísticas. A pessoa começa a falar coisas de um jeito como nunca faria em outras situações. Muitas dessas peculiaridades linguísticas são tão conhecidas que viraram clichês, porque é muito comum suspeitarmos da mentira quando as ouvimos. Elas podem até parecer transparentes ao próprio mentiroso, mas nem assim ele consegue evitar o seu uso. Muitas dessas mudanças linguísticas passam despercebidas pelas habilidades de detecção da maioria das pessoas, então é uma boa ideia aprender a ficar atento. Digressões e excentricidades em geral. Os mentirosos divagam mais e dão explicações complicadas que parecem não levar a lugar nenhum. Perguntas diretas levarão a respostas curtas. Porém, bem, eu acho que poderia dizer que sim. Bem, quero dizer, pode ser. Sim, é claro. A mesma coisa. Sempre a mentira costuma ser pintada com pinceladas fortes, sem muitos detalhes. Se você receber um tipo de informação e fizer a mesma pergunta depois, é provável que o mentiroso repita exatamente o que havia dito antes. Quem diz a verdade provavelmente incluirá informações novas ou resumirá partes do que contou antes. Lembranças não são algo que tiramos de uma caixa na mente todas as vezes em que queremos recordá-las, devolvendo-as depois. As nossas lembranças são afetadas por todo o resto que está na mente quando falamos sobre elas. Alguém que não está mentindo, portanto, consegue enfatizar coisas diferentes todas as vezes em que conta alguma história, enquanto o mentiroso sempre diz a mesma coisa com medo de se contradizer, raramente dando detalhes. Se você pedir a alguém que está dizendo a verdade para dar mais detalhes do que antes sobre algo que fez, ele conseguirá, a não ser que a lembrança seja tão antiga a ponto de ter esquecido os detalhes. Mas isso é impossível para um mentiroso, a menos que ele construa uma mentira nova na hora. É mais ou menos assim. Eu fiquei sozinho a noite toda. Assisti a televisão e depois fui dormir. Ao que você assistiu? Foi o 94. Cortina de fumaça. O mentiroso em geral tentará se proteger atrás de uma camada protetora de palavras vazias que impressionem, como o uso excessivo de abstrações. Falarei mais a respeito daqui a pouco. Ou falácias lógicas. O mentiroso costuma responder de um jeito que parece fazer sentido, mas não faz. Como David Jenkins, ex-prefeito de Nova York, quando acusado de sonegação fiscal. Não cometi um crime. O que fiz foi deixar de cumprir a lei. Não diga. Ou a resposta de Clinton ao ser questionado sobre o caso com Lewinsky. Depende do que significa a definição de é. Ou, eu posso responder a pergunta de duas maneiras, dependendo da sua visão. Criando distância com a negação. O mentiroso tende a falar em termos negativos. Ele começa a definir as coisas em termos do que não são, e não do que são, o que seria o jeito normal de falar. As mentiras políticas, em especial, costumam ser formuladas como negativas, negações. Um bom exemplo é a famosa declaração de Nixon: eu não sou um escroque. Seria natural dizer: eu sou um homem honesto. Ele estava tão consciente, tão focado no que estava negando, que formulou a sua mentira em torno disso. Se um político começar a dizer que não aumentará os impostos e não poupará na saúde, etc., em vez de dizer que deseja deixar os impostos e o financiamento da saúde como estão, o que basicamente expressa a mesma ideia, e mantiver o foco linguístico no que não acontecerá, então há motivos para duvidar dessas mudanças. Os impostos serão aumentados e a verba da saúde será cortada. Não que isso seja motivo de surpresa. Como disse Bismarck, nunca acredite em nada na política até que tenha sido oficialmente negado. 5. Não estou mentindo. Ao contrário de estou dizendo a verdade. Criando distância com despersonalização. Mentirosos evitam palavras como eu ou meu ao máximo. É um jeito de se distanciar da mentira. Pelo mesmo motivo, o mentiroso também tende a usar generalizações como sempre, nunca, todo mundo, ninguém, etc., esquivando-se de definir exatamente sobre quem ou o que está falando. Não se preocupe, esse tipo de coisa nunca acontece aqui. Criando distância com o uso do passado. Outra maneira de se distanciar da mentira é transferi-la para outro tempo e expressar o seu conteúdo no passado, não no presente. Um exemplo é a resposta comum à pergunta: o que você está fazendo? O mentiroso responde: eu não estava fazendo nada. E não, eu não estou fazendo nada. Expressado reservas. Muitas mentiras descaradas nos filmes começam com as palavras: ouça, eu sei que você não vai acreditar, mas, ou eu sei que parece estranho, mas.
Um mentiroso que percebe estar destruindo a credibilidade em geral usa esses tipos de reservas. Assim confirma qualquer desconfiança que a pessoa possa ter, mas explica simultaneamente que ela é desnecessária. O problema é que é um jeito muito comum de encobrir uma mentira. O simples fato de que alguém expressa reservas sobre o que vai dizer em geral nos fará duvidar do que está para ser dito. O tipo mais engraçado de reserva é quando se diz logo de início que é mentira sem nem mesmo saber. 95. Vou dizer uma coisa. Aquilo não existe. Vou contar o que aconteceu. Sofisticação linguística é meio estranho, mas as pessoas que mentem em geral usam formas mais apuradas de discurso do que o normal. Muitas de repente começam a usar regras de gramática e pronúncia que não seguem normalmente, suprimindo as suas gírias e abreviaturas informais favoritas. Dizem que isso acontece porque a pessoa está tensa, portanto age com mais formalidade. Acho que pode ter a ver com o fato de você desejar inconscientemente enfatizar o que está dizendo do modo mais correto possível. Isso tem relação com o conteúdo da mentira, mas vem à tona na forma pela qual você diz a mentira. A falta de verdade na mentira é exageradamente compensada pelo melhor comportamento no sentido linguístico. Se não nos importamos secretamente com alguma coisa, mas desejamos fingir o contrário, não emitiremos um simples não. Isso não me parece bom. Ao contrário, usaremos algo como: acho que seria lamentável e inapropriado. Esticando as palavras. Formular a mentira de morado. É por isso que surgem todas as mudanças vocais, como pausas, gagueira, vogais prolongadas, etc. Isso também pode provocar um ritmo mais lento na forma de contar a mentira do que o normal. Ao menos no início. Sim, sim, desculpe. Foi sim. Observe o distanciamento na mudança de para foi. Cautela. Cuidado com as suas conclusões. Antes de terminar este capítulo, gostaria de repetir coisas importantes nas quais um leitor de mentes precisa pensar ao tentar perceber se alguém está mentindo, ou tentando ocultar as verdadeiras emoções. Lembre, localizar um desses sinais não basta. Tudo que um sinal significa é que você deve ficar atento a outros sinais. Os sinais também devem ser mudanças no comportamento de alguém. Se eles aparecerem logo de início, você não pode determinar se são causados pela pessoa que mente ou se não passam de parte do comportamento natural dela. Também é bom lembrar que os sinais que você notar não definirão se é uma mentira falada ou um caso de emoções reprimidas. Você precisará do contexto para determinar isso, assim como acontece com as emoções mascaradas. Esses sinais também podem ser causados por algo que nada tem a ver com o contexto envolvido. Se você conversar com um executivo que tem medo de avião, seria um erro supor que os atos falhos gestuais dele são um sinal de mentira, a menos que vocês conversem sobre aviões. É claro, se você captar sinais claros de que algo não está certo, haja com cautela. Dê à pessoa a oportunidade de mudar ou acrescentar informações. Não diga: ah, peguei você mentindo, e sim algo como: sinto que há outra coisa que você está sentindo. Algo que você não me contou. Ou você se importa de esclarecer o que disse? Talvez haja algo que você gostaria de explicar de outro jeito para me ajudar a entender melhor. Lembre-se do áquido da opinião. Se você confrontar diretamente alguém de quem desconfia e acusá-lo de mentir, provavelmente ele retribuirá com resistência e negação. Demonstre compreensão. Estabeleça empatia. Descubra o que realmente está acontecendo. E, por fim, se não tiver certeza, você sempre deve presumir que a pessoa está sendo sincera. É óbvio que não é muito construtivo sair por aí desconfiando de que todos estão mentindo. Você aprendeu bons conhecimentos, mas a sua vida será mais tranquila se você considerar que não precisará usá-los. E algo que pode tornar a vida muito, mas muito boa é encontrar uma pessoa legal com quem compartilhá-la. O que de fato fazemos, o tempo todo. Infelizmente, 96. Costumamos ser tão ruins para ler conscientemente os sinais de interesse dos outros, e eles também, que acabamos deixando as pessoas escaparem o tempo todo. O próximo capítulo ajudará você a mudar isso. Algumas pessoas exibem mais ou menos todos os sinais clássicos de um mentiroso no seu comportamento natural. Eu conheço um cara assim, e ele passou por maus pedaços com a namorada até que ela entendeu as coisas. Lembre, é preciso saber como alguém age normalmente antes de determinar o que constitui uma mudança de comportamento. 4. Os polígrafos não necessariamente são pouco confiáveis. O problema é: sempre é preciso que alguém venha depois e interprete os resultados. E é aí que pode dar errado.
porque qualquer interpretação não passa de uma opinião pessoal. O polígrafo é ótimo como uma máquina que dispara o alarme. O problema é entender o que significa esse alarme. 5. Falarei mais sobre a palavra mágica não em outro capítulo. 97. Capítulo 8. Aqui as suas orelhas ficarão vermelhas quando você perceber como seu comportamento é descarado durante os intervalos para o café e fará uma viagem ao Mar do Sul como recompensa. 98. O sedutor inconsciente. Como você paquera sem ao menos perceber. É realmente óbvio. Ser capaz de ler a linguagem corporal dos outros e controlar a própria são habilidades muito úteis quando nos sentimos atraídos ou interessados de algum modo em alguém. Existe uma verdadeira biblioteca de comunicação silenciosa e inconsciente onde podemos mergulhar quando a mente inconsciente entra no clima. Talvez isso esteja provocando culpa em você, que está pensando: mas eu tenho namorado ou não faz sentido ler isso? Sou muito feliz no meu casamento. O seu estado civil, porém, é completamente irrelevante. Os seres humanos são animais sociais. Necessitamos do reconhecimento dos outros e de permissão para conhecer outros membros da nossa espécie para nos sentirmos bem. Assim como ocorre com as emoções. É um mecanismo importante para o funcionamento das nossas estruturas sociais e para a nossa capacidade de aproveitar a vida. A paquera, um pouco de reconhecimento. Podem ser coisas muito pequenas e inocentes. É claro que podem acabar levando à procriação e reprodução da espécie, mas, nos estágios iniciais, realmente são apenas um tipo de empatia mais especificamente direcionado, o que também é um tipo de reconhecimento. Pessoalmente também acredito que as pessoas que vivem relacionamentos firmes podem precisar voltar a paquerar um pouco para apimentar a relação. Além disso, mesmo se você não quiser paquerar alguém que não seja o seu parceiro, não pode ser bom para sua autoestima saber que alguém está interessado em você só de olhar para ele ou, se estiver solteiro, como você revela o próprio interesse sem ser óbvio demais. Ou, se aquela pessoa fantástica vier conversar, como prender o interesse dela sem deixá-la ir embora e sumir. Qual é o melhor modo de rejeitar alguém? Eu sei de cursos de paquera que ensinam coisas como acariciar com os olhos e caras e bocas. Mas não é isso que pretendo falar. Ao contrário, falarei de todas as coisas que nós já fazemos inconscientemente e em silêncio. Então, vamos lá. Empatia e contato ocular. 6. Imagine-se em algum espaço social com muita gente. Talvez uma festa de Natal no trabalho, uma estreia no cinema ou um casamento. Também poderia ser a plataforma da estação de trem. Ir buscar os seus filhos na creche ou no refeitório do trabalho. Imagine-se ali com amigos, com quem você conversa. De repente sua mente inconsciente vê alguém a alguns metros à sua direita. Alguém que, inconscientemente, você acha interessante. A primeira coisa que você faz é estabelecer empatia com a pessoa do outro lado do espaço. Lembra do exercício de empatia no início do livro? Você começa adaptando-se à linguagem corporal e ritmo da pessoa. Deixe também o seu corpo aberto à pessoa, removendo quaisquer obstáculos, como taças, capacetes ou qualquer coisa que esteja segurando com a mão direita, para que ele não fique escondido pelo seu braço ou por um objeto. A sua mente inconsciente cuida de tudo isso para você. Na verdade, talvez você nem tenha percebido ainda que a pessoa está ali. Você iniciou um processo de comunicação. Esteja você consciente ou não. O seu próximo passo será começar a observá-lo discretamente, com um olhar de soslaio de vez em quando, o suficiente para demonstrar o seu interesse. Em termos puramente mecânicos, você olha para a pessoa até que ela olhe de volta. Depois você mantém um pouco de contato ocular antes de desviar os olhos outra vez. Você não mexe a cabeça, que ainda está de frente para a pessoa com quem você está. A sua única parte que se move são os olhos. As mulheres têm acesso a uma arma devastadora que, infelizmente, não está disponível para os homens. As 99 mulheres, quando começam a desviar os olhos depois de fazer contato ocular, olham para baixo por um breve momento. A expressão olhar furtivo refere-se a isso. Exercício de paquera. Se você for mulher, experimente este teste simples. Imagine uma pessoa atraente do outro lado da sala. Olhe para essa pessoa com o canto do olho e depois desvie o olhar, movendo os olhos para o lado. Olhe para a pessoa de novo. Mas, desta vez, ao desviar o olhar, olhe primeiro para baixo. Notou alguma diferença? Pareceu algo conhecido? De alguma forma, eu acho que sim. Olhar para baixo é um convite. É um sinal de submissão que diz: sou inofensível até posso. Quero ser conquistada. Infelizmente, as nossas paqueras inconscientes em geral giram em torno da submissão feminina ao homem. Não é muito politicamente correto nem palatável de um ponto de vista contemporâneo,
Mas é assim que funciona. Somos assim desde os primórdios e não somos as únicas criaturas que o fazem. A maioria dos rituais de acasalamento do reino animal envolve elementos de submissão feminina. E a dança do acasalamento humana não foge à regra. Senão, o homem simplesmente nunca teria coragem de se aproximar da mulher. Exibindo as plumas, agora vamos voltar àquela sala onde você estava. Ao confirmar, inconscientemente, que a outra pessoa está observando você, você exibe as suas belas plumas, como um pavão. Ou, melhor, você faz o equivalente humano. Começa tentando melhorar a aparência para ele. Arruma a roupa, o cabelo, as joias. A postura ficará mais alerta e as costas mais retas. Se você for homem, exibirá o seu tórax musculoso, ao menos teoricamente, para mostrar que é um macho alfa. E, se você for mulher, apresentará as suas qualidades da melhor maneira que conhece. Em resumo, não importa quem seja, você começará a mostrar o que tem. E, se você for mulher, mexer no cabelo ou nos brincos é uma demonstração dupla de submissão feminina. Assim como fazem outros animais para demonstrar submissão, você expõe as partes mais sensíveis do corpo, os pulsos. Você também exibe as palmas, o que demonstra que não está segurando uma pedra nem outros implementos que pudessem ser usados para acertar a cabeça de algum homem que se aproximasse. Mostrar a mão vazia é um modo muito antigo e primitivo de demonstrar intenções amistosas. Os chimpanzés que estão lutando fazem o mesmo para mostrar que não querem mais lutar. Embora não sejamos mais macacos, o nosso inconsciente ainda registra a importância do gesto. E nós, humanos, até desenvolvemos as nossas próprias variações dele. O motivo original que justifica estender a mão é o cumprimentar, na verdade, e mostrar que você não está segurando uma espada. O desafio chegou a hora de examinar. Você demonstra interesse examinando a pessoa, o que é feito com os olhos semicerrados inclinando a cabeça. Você está examinando. Isso é tudo o que nós, homens, temos em nossos arsenais. Se nada tiver acontecido, precisamos tomar uma decisão consciente para nos aproximar da pessoa que estivemos estudando inconscientemente. As mulheres ainda dispõem de outra arma. É devastadoramente simples e mortal. Mais uma vez, se você for mulher e puder experimentar isso enquanto vá em frente, você saberá exatamente do que estou falando. Eis a postura, cabeça e olhos. Assumem a posição de exame. Semicerre os olhos e incline a cabeça. Depois, põe a mão no quadril, que você levanta 100, pouco. É isso. Agora, como mulher, você não está mais sendo submissa, você está propondo um verdadeiro desafio. Essa pose diz: estou curiosa, mas será que você tem coragem suficiente para vir até aqui? Nada mais direto. Lembre, ainda são técnicas inconscientes que você está usando. Então, sem saber que você fez alguma coisa para incentivar, de repente a pessoa está bem à sua frente querendo conversar, e você nem imagina como aconteceu. É bem provável que a pessoa pergunte se vocês se conhecem, porque você parece muito familiar. Sabe quem você lembra? A própria pessoa. É claro, já que você ficou seguindo a linguagem corporal dela. A sua posição indica confiança e interesse se estiverem de pé, ou sentados, de frente um para o outro. É um sinal forte de atração, porque vocês estão literalmente expondo um ao outro os seus lados vulneráveis. Em geral, ficamos a um ângulo de 45 graus ao conversar, pois ficar diretamente de frente é íntimo demais. Qualquer animal sabe que os lados são as partes mais protegidas do corpo. Para ficar diretamente de frente, vocês confiam muito um no outro, provavelmente porque se conhecem bem, ou é um sinal de atração. Pelo mesmo motivo, pode ser ameaçador se alguém se aproximar de frente. Se você ficar perto demais ou caso se debruce sobre alguém, será considerado intrometido e agressivo, não humilde e vulnerável. Se você ficar de frente para alguém que se sinta desconfortável com a situação, o desconforto será expresso por toques no pescoço, colarinho ou colar. É um sinal indicando que você deve recuar fisicamente ou mudar de assunto. Você está perto demais ou falando sobre algo que o deixa desconfortável. Agora que vocês estão de frente um para o outro e conversando, a técnica da paquera assume mais nuances. Aproveite a oportunidade para prestar atenção ao comportamento inconsciente da pessoa. As pupilas estão dilatadas indicando interesse. A linguagem corporal dele se abriu. Não havendo mãos nem outras coisas entre vocês, também observe se ele está bem plantado no chão, com os 2 pés, e não prestes a fugir. Chegou a hora de usar os métodos de empatia que você não podia usar enquanto estava distante. Se você agir corretamente, vocês logo estarão se revezando ao acompanhar e conduzir a linguagem corporal um do outro. Vamos imaginar que a conversa continuou e,
Um pouco depois, vocês se sentaram num sofá ou em cadeiras. Na pior das hipóteses, continua do mesmo jeito. Você continua destruindo quaisquer barreiras entre vocês. Sentar de pernas cruzadas é uma ideia ruim, embora seja uma posição aterrada. O motivo é que a perna também se torna uma barreira. Então, os dois pés devem estar plantados no chão. Outra barreira que costuma ser removida nesse ponto são os óculos. Você os tira ou os empurra para a testa. Como você sabe, quem está interessado fica alerta, energético e em geral inclina-se um pouco para frente quando você fala com ele. Há sinais de que alguém está desinteressado, inquieto ou nervoso. Podem ser atos falhos gestuais,